pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil, onde conversamos com empresários, empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente. Eu sou Tom Rioch, um americano com muitos anos no Brasil e conhecido como o rei do networking. Palestrante sobre networking, networking feminino e o autor do livro Seja Executivo e Não Executado. Hoje no BBN Brasil vamos falar com a Priscila Belletati. Ela é um expert em autoconhecimento e desenvolvimento de lideranças. Ela é fundadora de Você, Seu Mestre. Priscila Belletati acredita que cada um pode acelerar suas habilidades naturais de liderança através de um mediador externo que ajuda no desenvolvimento de novas competências. Ela atende desde grandes empresas, empreendedores e profissionais individuais. Ela é formada em Economia pelo PUC Campinas, especialista em People Management pelo Getúlio Vargas e um MBA em Administração pela University of Miami, em Flórida. Nós somos conectados no LinkedIn e recentemente encontramos num evento de networking em Campinas, onde começamos esta conversa. Bom dia, Priscila, e bem-vinda ao BBN Brasil Business Network. Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Estou bastante satisfeita de estar aqui e agradeço essa oportunidade. Nós agradecemos. Como nós conversamos, Priscila, quando estivemos juntos, realmente foi um papo muito interessante. O que a gente vê e comentamos que no Brasil de hoje, infelizmente, tem mais que 13 milhões de desempregados. E empresas procurando pessoas e dizem que não acham, né? Então tem alguma coisa que não está conectado. Você que atende empresas, empreendedores e profissionais, as preocupações dos três são iguais? Muito interessante essa questão, Tom. Realmente as preocupações são bem diferentes. Muitas vezes as empresas e os empreendedores, né, que têm pequenos negócios, eles estão voltados para o business, né? Estão preocupados com o business e não com as pessoas. Então, quando eles estão contratando alguém, buscando alguém no mercado, eles estão olhando apenas para a solução dos problemas. Sim. E não para as pessoas, como essas pessoas podem trazer novos conhecimentos, competências. E muito se fala sobre pensar diferente, trazer novas ideias. E muitas empresas querem isso, mas não estão abertas para isso. Então, quando recebem uma pessoa ou uma nova ideia, eles estão fechados. E aí acham que existem conflitos ou pensamentos diferentes. Já os profissionais que são das empresas ou mesmo que estão procurando uma oportunidade, eles estão tentando demonstrar todo o seu conteúdo e seu potencial, né? Estão tentando sempre serem vistos como um contexto completo, né? Como toda a experiência adquirida, tudo que eles fizeram e como eles podem contribuir e ajudar. Então, às vezes, esse casamento ele tem que ser feito com um link, né? A gente tem que alinhar as necessidades do negócio com as habilidades das pessoas e poder fazer esse link para que realmente as coisas comecem a acontecer e fazerem diferença no ambiente corporativo. Bom, pelo que você está dizendo, parece que estamos falando de uma estrada de duas pistas e as empresas e empreendedores, como você mencionou, estão indo num sentido e o profissional e a pessoa estão indo no outro sentido. Estão na mesma estrada, mas um passa pelo outro, é isso? Exatamente. Tem duas estradas diferentes e às vezes a empresa ela quer ir pela outra estrada, mas ela não está aberta ainda, ou seja, ela não sabe que aquele caminho está disponível. Ela quer aquele caminho, mas ela não sabe ainda percorrê-lo. Então, precisa quebrar alguns paradigmas, fazer diferente, se abrir para novas mudanças e tentativas, porque tudo é resultado.
né? As empresas e os pequenos empresários, principalmente, têm muito medo de errar. Porque se errar, o negócio fica comprometido. Ou se Então, você existe errar esse como receio. gestor, você está na rua, né? Literalmente. Exatamente. Então, é uma construção que, a partir de agora, deve ser feita com um crescimento, né? A gente cresce com os erros, a gente aprende com os erros e a gente pode contornar e abrir outras estradas. E o que a gente percebe muitas vezes é uma rigidez, né? Olha, se você não der resultado, se você não fizer o que tem feito, se você não resolver esse problema, você não serviu para mim. E esse é o grande paradigma, né? A gente precisa olhar os dados, construir, tentar. Tudo é tentativa, né? Para a gente aprender e acertar, inclusive. Bom, que eu tenho visto muitas vezes o que o próprio empresa está procurando, obviamente ele mostra o que ele está querendo, mas está tão bem formatado da necessidade de competência que muitas pessoas só olhando já se acham inapropriados para aquela solicitação. Essa forma de solicitar tem que mudar do ponto de vista da empresa. Se você está dizendo que de fato eles querem pessoas mais abertas, mas eu não sinto isso quando eles estão contratando, não. Eles veem os anúncios, tudo, tá muito direcionado. Tá meio, que chama em inglês cookie cutter, né? Tá cortador, tudo certinho. E as pessoas são únicas, eles não são certinhos. Exatamente. Quando você vê uma posição, por exemplo, em aberto, às vezes você vê uma coisa bem fechadinha na caixinha, né? Tem todos os requisitos, ele tem que ser assim, assim, assim. E outro pecado que acontece muito nas empresas é a própria blindagem dos recrutadores, né? Dificilmente eles vão entender ou interpretar o cenário, contexto de visão geral para considerar uma pessoa ou um profissional diferente para aquela posição. Então, ela sempre vai buscar o que está na caixinha. Se tiver uma coisinha fora da caixinha, parece que aquela pessoa não se encaixa e não serve para aquilo. É difícil. Eu já tive algumas experiências positivas, inclusive, de uma empresa falar, olha, eu quero uma pessoa que não tenha experiência, que venha sem vícios, que venha nova, que traga novas ideias. E aí essa pessoa estava mais aberta e deu certo. Né? Uma pessoa de fora traz muito mais perguntas novas. E aí as coisas podem se abrir e se mostrarem diferentes, né? Mas existe um receio, né, das empresas com relação a isso. Então, acho que a ideia é se abrir mesmo, é experimentar, é deixar as pessoas serem mais livres para ter oportunidade de construir e fazer parte de um novo resultado. Bom, também que eu sinto que essa parte de recrutamento, em muitas empresas, ela já foi terceirizado. Não é a empresa que está contratando, ela tem uma outra empresa terceirizada que está à procura de pessoas. E essa empresa, que é uma empresa de recrutamento, talvez formata essas caixinhas. Você tem essa percepção também ou não? Tenho essa percepção e muitas vezes, dependendo da empresa terceirizada, dificulta ainda mais o processo de busca, porque a empresa terceirizada não faz parte da cultura daquela empresa que está buscando. Então, tem que ser uma empresa terceirizada que mergulhe, de fato, naquela gestão, naquela cultura, que realmente conheça o contexto e que consiga se aproximar o máximo possível de um bom profissional para que ele consiga se encaixar nesse contexto. Então, são inúmeras variáveis. Por isso que só no processo seletivo você já tem que sair da caixa. Já tem que considerar outras variáveis que nem a empresa está esperando. Que se fala muito em inovação corporativa. Eu tenho sentido isso, até entrevistei pessoas aqui que estão envolvidas nisso, empresas contratando ele justamente para criar uma inovação dentro. Mas, do ponto que você vê, precisa inovar primeiramente na área de contratação. Porque se inova por dentro, mas não tem essa porta de entrada de inovação, ou de alguém, como você falou, inexperiente para entrar de zero e aprender, aí dificulta. Está criando novamente uma outra cultura dentro, mas não tem a porta de entrar. Exatamente. Então, a questão da inovação, ela vai muito para a linha da criatividade, da persuasão, são coisas que são habilidades que estão buscando mais para você trazer coisas diferentes.
Uhum. E o que eu vejo? Quando você vai para uma linha, por exemplo, de criatividade, as pessoas às vezes até falam assim, eu não sou criativo, eu não tenho criatividade, eu isso, eu aquilo. Uhum. Aí você vê alguns cursos sobre desenvolvimento de criatividade ou algumas workshops, etc. O que a gente esquece, como ser humano, né, e especialista em autoconhecimento, é o seguinte, nós já nascemos criativos. Você não é que você tem ou não criatividade, todos nós somos criativos. Uhum. O que aconteceu é que nós fomos ficando cheios de couraças, né, e de molduras que nos colocam dentro de um estereótipo de que eu não posso mais pensar diferente, ou que eu tenho que pensar daquele jeito. Ser criativo nada mais é do que criar da sua própria cabeça e ser mais livre. Só que as pessoas no ambiente corporativo ou no ambiente de trabalho estão presas a padrões que elas acrescentaram ao longo da sua experiência e que agora colocam como um rótulo de que elas não são criativas. Só que isso não existe. Todo mundo é criativo. Qualquer criança que você olhar é criativa, ela tem criatividade. É só você colocar isso para fora. Muito, é só olhar a criança de hoje, é muito criativo. É sobrevivencial, né? Se não cria, não sobrevive. Exatamente. Então, ser criativo, inovar, trazer coisas novas, é simplesmente ser livre. Para você colocar o que você pensa, dizer o que você acha e trazer a sua experiência. Porque toda experiência do ser humano é única. Não vai ter uma experiência igual. E o que as pessoas têm medo é de errar. Então, colocar a sua experiência, vai que está errado. A sua experiência é sua, não tem certo ou errado. Bom, vamos falar um pouco da educação, então. Se de fato, pegando o que você falou, a criança, a pessoa nasce criativa, então é de entender que no caminho educativo ele é meio abafado essa criatividade. Na medida que vai crescendo dentro do cenário escolar, começa a entrar no conformismo, né, do certo e do errado. Aí é nota, enfim, a coisa anda por aí. Você que fez 2 universidades aqui no Brasil, PUC e Getúlio Vargas, e você também estudou nos Estados Unidos. Como é que você compara este olhar da educação entre Brasil e Estados Unidos? É diferente? Sim, é bastante diferente. Até a Universidade dos Estados Unidos, ela tem um outro formato de construção do conhecimento. Então, existe a teoria, né, que o especialista vai lá, ele coloca o conceito, ele dá alguns cases. Eu acho que isso que é legal, porque dentro da estrutura de fora, você recebe cases de sucesso, ou seja, ali deu certo naquele momento. Não significa que é uma receita de bolo que vai dar certo em todos os lugares, é sempre uma adaptação. E a partir desses cases, a gente recebe um trabalho, recebe um desafio, e a gente se reúne entre os alunos para desvendar aquele desafio, né? Para falar, olha, agora é com vocês têm que construir esse conhecimento, né? E aí depois a gente facilita o processo, troca ideias sobre isso, chega em algumas conclusões, para a gente juntos aprender. Né? Diferente do modelo educacional de base, que é o mais importante, porque é onde você se constrói de fato, que é na fase mais nova, o padrão é completamente diferente. Você não tem a oportunidade de construir nem de facilitar. É assim, chegou a professora, ela falou, isso é certo, porque eu estou aqui, eu sou professora, e você tem que obedecer e fazer do jeito que eu estou falando. E é assim que a gente se constrói no padrão errado. Aí a gente se blinda, né, de todas as liberdades de criação, e aí eu digo depois na fase adulta que eu não sou criativo. Então sim, tem bastante diferença no modelo educacional. Bom, aí levando isso de novo à cultura, que a gente vê nos Estados Unidos especificamente, um amplo crescimento do parte do empreendedorismo, parte dos startups, vem um pouco disso que você falou, né? E dá a chance de ver o que você vai fazer diferente, né? Não o que você vai fazer igual. É por aí? Exatamente. É uma chance de você fazer diferente, testar e aprender com isso. Eu acho que é uma tolerância ao erro que muitas empresas ainda não estão preparadas para gerar esse aprendizado. Eu entendo que as empresas têm um resultado a seguir e elas vão ser mais assertivas quando elas começarem a ter um pouco mais de foco nesse aprendizado e nessas novas soluções. Tudo quem vai trazer isso são pessoas de fora ou são pessoas de dentro que vão pensar diferente. Então é toda uma construção. O que levou você a ir lá para fora e estudar? Qual foi o clique? Foi mais
foi mais conhecimento e uma visão diferente, né? Eu queria entender como que outra universidade pensava, como outra cultura trazia esses mesmos conhecimentos, e foi extremamente rico, assim, foi muito positivo, e todos os experts que estavam lá tinham esse processo de facilitação e esse mindset de dividir para somar, né? Vamos compartilhar, o que é bem diferente das experiências que eu tive aqui. Isso te ajudou em criar o que você chama hoje de você e seu mestre? Sim, com certeza, me ajudou bastante, porque todas as respostas, né, estão sempre dentro de você. Tá tudo aí. Então, é como você coloca isso para fora, é como você coloca isso para o mundo, né, como que você transmite isso. Eu já atendi inúmeros profissionais que tinham um grande conteúdo, que tinham muita bagagem, só não sabiam demonstrar isso. Então, a gente vai construindo esse novo formato. E o Você Seu Mestre, ele nasceu, inclusive, de uma demanda de um desafio que eu tinha nas empresas, que era a falta de tempo. As pessoas não tinham tempo para ficar 8 horas num dia de treinamento, ou passar 2 ou 3 dias fora da empresa. Então, Você Seu Mestre nasceu como uma iniciativa de trazer algumas reflexões e alguns temas voltados para autoconhecimento. Então, eles traziam em formatos de áudios, como esse que a gente está fazendo aqui, via podcast, e deu muito certo, porque as pessoas vão ouvindo, vão caindo algumas fichas, vão se percebendo de uma forma diferente, e à medida que vão saindo do automático, vão conseguindo se expressar. Então, foi bastante importante essa trajetória para construir esse produto. Eu acho isso fantástico, porque eu sinto, eu falei que sou palestrante, que eu vejo em palestras, e estatística mostra isso, você entra numa sala, tem 100, 200 pessoas te ouvindo, mas a estatística mostra que menos que 5% do que você fala vai gerar uma aderência, as pessoas levantam e vão embora. E tem sido isso em treinamento de uma forma geral. As pessoas estão ouvindo, estão participando, mas aquilo não torna uma realidade da pessoa, né? Eu ouvi que ele falou, mas não muda o hábito, né? O que você falou aí da maneira que está mudando, o próprio podcast, eu vejo isso, você consome no seu tempo e você tem tempo de voltar e ouvir ou ver novamente, né? E quantas vezes quiser. Diferente de ouvir uma vez só, ou de ver uma vez só, né? Exatamente. E quando você ouve mais uma vez, né? É igual ler um livro pela segunda vez, ou ver um filme pela segunda vez. Você sempre acha que aquela cena não estava lá, ou que aquele capítulo não existiu, porque você aprende de uma forma diferente, né? Então, faz muito sentido você usar o seu tempo, aproveitar bem o seu tempo para escutar, né? Às vezes dirigindo, a gente perde tanto tempo no trânsito, então a gente consegue aproveitar esse tempo de uma forma muito produtiva para você. E cada despertar do profissional, né? Ele vai sabendo a hora dele de falar, não, agora eu preciso de um apoio, de uma mentoria, de um coaching. Ele vai se despertando para esse momento, mas tudo baseado no autoconhecimento que ele buscou. E acho que isso também está alinhado, que o nosso tempo único, nosso tempo sozinho, também está cada vez menos, né? De eu ter tempo de pensar em mim é menos, né? Que eu estou sempre envolvido. A partir da hora que o dia começa, o input de tanta coisa parece um avalanche, né? Então, de separar o próprio pensamento está difícil hoje. Nossa, você está sempre bombardeado de todas as informações, de todos os lados, pessoas, e realmente seus momentos sozinho acabam sendo ou no carro, ou no banho, ou no máximo em refeição, e olha lá, porque muitas vezes você aproveita uma refeição para fazer uma reunião, resolver algum problema. Então a gente precisa realmente se voltar para nós, porque esse é um momento único e a vida vai passar muito rápido. E a vida é para cada um, né? A minha vida é minha, não é do outro. A sua é sua. Exatamente. Quanto mais eu viver a minha própria vida, mais eu consigo transbordar para os outros e ajudá-los, né? Muito bom. E aí também você criou o YouTube Channel, né? Para divulgar mais e incentivar isso que você está falando. Sim, exatamente. Tem alguns vídeos lá, eu vou colocar uma grade semanal. Então, podem acompanhar pelo YouTube.
ou também pelo meu site, que sempre tem novidades. E sempre tem esses incentivos, né, da forma de refletir. Bom, isso serve tanto para quem está na empresa e quem está saindo da faculdade ou até pensando em entrar na faculdade hoje. Que muitas vezes o aluno do colégio ele não sabe hoje, você pergunta, e não tem a mínima ideia do que fazer. Exatamente. Então, quanto mais cedo você começar, melhor. Né? Sempre é tempo, mas o momento de você olhar para você é sempre importante. Então, sempre tem conteúdo no site, tem novidades na newsletter, se você se cadastrar, né? Se os ouvintes se cadastrarem no site. E conteúdo tem bastante. É só a gente olhar, parar um tempinho para olhar. Bom, olhando para esse frente dos jovens que estamos falando, eu vi recentemente na internet as habilidades profissionais mais requisitadas nos currículos, né? Segundo o LinkedIn. Para o jovem de hoje, ele vai atrás do conhecimento técnico, ele vai atrás do conhecimento mais do parte humano ou vai nos dois? Na minha opinião, ele tem que ir nos dois. Por quê? A parte técnica vai dar o suporte para ele se profissionalizar, né? Para ele seguir ali uma profissão. A parte de autoconhecimento vai trazer para ele algum aspecto humano, de liderança, de lidar com pessoas, de inteligência emocional, que infelizmente ainda não está na escola. Então são matérias que a gente não tem na nossa grade, né? De segundo grau, nem da graduação. Então esse é um conhecimento que é de apropriação única. Cada um tem que buscar ir atrás. E quando a gente fala assim, aí acontece o mesmo estereótipo, né? Eu sou mais de exatas, ou eu sou mais de humanas e tal. Nós temos todos esses lados. A resposta está no equilíbrio disso. Então eu não posso ser 100% técnico, nem 100% humano. Eu vou precisar equilibrar esses conhecimentos, essas habilidades, para poder responder às necessidades do ambiente, seja corporativo, seja meu negócio, seja as relações com as pessoas. Eu preciso ter esse equilíbrio. E a única forma disso acontecer é você se conhecer, porque cada um tem uma forma de transmitir isso. Você falou numa palavra emocional que eu vi também uma entrevista com o CEO do LinkedIn, né? E a pergunta para ele é se os novos tecnologias tudo ia substituir as pessoas, né? Robotizado. E o que ele colocou foi não. Ele falou, o robô nunca vai ser emocional, né? Pode ser tecnicamente perfeito, mas justamente esse lado soft que ele disse, né? No parte do entendimento, de reagir e ser no parte emocional, continua sendo importante, né? E é muito importante. O futuro, eventualmente, a parte técnica pode ser menos necessário do ponto de vista profissional, mas esse lado soft vai crescer. Sem dúvida, ele faz parte do processo, porque quando a gente fala em propósito, a gente está falando de emoção, a gente não está falando de lógica. Sim. Toda a parte lógica e técnica, ela sustenta as questões que são emocionais. Então, tudo que você vai falar sobre venda, persuasão, negócio, propósito do produto, é sempre emocional. O que está por trás dele é o que sustenta como base numérica, mas eu preciso ter isso aflorado. Então, é a gente fazer esse equilíbrio para conseguir trazer, né? A gente está colocando isso bastante em xeque ultimamente. Na verdade, isso ficou abafado por um tempo, né? Foi só visto resultados, e a prática mostra que só resultado não se sustenta sozinho. Precisa desse equilíbrio. Então, acho que buscar esses dois é a melhor forma de você se diferenciar no mercado. Muito bom. Bom, Priscila, quero te agradecer o tempo, que estamos chegando no fim do nosso programa. E eu tenho certeza que para os nossos ouvintes foi muito útil, tá? E agradeço a sua participação hoje, falando do seu escritório aqui em Campinas. Que bom. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Que pena que está acabando, né? A gente podia falar sobre esse assunto por muitas e muitas horas. Não, mas vamos voltar a falar. Vamos no futuro pegar mais um assunto e volta ao ponto, com certeza, tá? Que bom, que bom. Mas eu fico aqui em Campinas.
Eu, por enquanto, atendo home office, vou até a empresa do cliente, mas tem todos os meus contatos no site, no meu canal do YouTube, tem os meus acessos. Então, quem quiser saber mais, me contatar, fica super à vontade. Vai ser um prazer recebê-los e a gente marca um café também. Legal. E só lembrando nossa audiência que Priscila é Priscila com 2 L's e o sobrenome Belletati é com 2 L's também. Não é isso, Priscila? Isso mesmo. Então, tá bom. Então, gostaria também de convidar nossos ouvintes a visitar o site do bbnbrasil.com, onde vai achar esse podcast com Priscila Belletati e o link para o perfil dela no LinkedIn e também o link para o canal do YouTube dela, onde ela vai já estar disponibilizando mais conteúdo. O BBN Brasil Podcast está no Spotify, Stitcher, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros, onde você pode seguir as entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Business Network. Quero agradecer vocês, ouvintes e seguidores do podcast, nossa audiência, que isso é o fator mais importante do nosso sucesso. E lembrar que o programa de hoje é um oferecimento da Focus MI Market Intelligence e Focus MI especialista em pesquisa de mercado no setor agrícola no Brasil. E mais informações no site focusmi.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.